Olá, olá, meu amigo, minha amiga, que a bênção do Senhor esteja sobre a sua vida. Palavra do Senhor em João, capítulo de número 14, nos diz assim: Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não for assim, não vou-lo teria dito. Vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar-vos lugar, eu voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Meu querido, minha querida, nesse momento eu quero tratar com você sobre um assunto que muitos não gostam de falar, mas é necessário falar. Que muitos não gostam nem de pensar, mas é necessário pensar. Que muitos até se apavoram quando falam sobre esse assunto, mas é necessário falar. Existem dois princípios fundamentais na nossa vida: a hora de nascer e a hora de morrer. E existe o princípio fundamental da vida, que tudo ao nosso redor, para nascer, tem que morrer. Se você for plantar algo, todas as sementes precisam morrer para depois nascer. Eu e você somos uma semente. E para nascermos, temos que morrer. O mesmo processo que todas as sementes passam ao nosso redor, aos nossos olhos, nós também passaremos. Assim, como a semente é lançada na terra, e quando ela reaparece, não é a mesma forma, o mesmo corpo, assim também somos cada um de nós. E assim também acontecerá com cada um de nós. Diz Coríntios 15 que morre-se o corpo corruptível e nasce o corpo incorruptível. Planta-se um tipo de corpo e nasce outro tipo de corpo. E o meu tema nesta hora contigo é o seguinte: medo de morrer? Por quê? Você tem medo de morrer, meu querido? Você tem medo de morrer, minha querida? Por quê? Isso faz parte do processo da vida. Eu quero te esclarecer algumas coisas. Talvez você tenha medo de morrer porque você ainda não entendeu que você é eterno. Talvez você tenha medo de morrer porque você ainda não entendeu que você não foi feito para morrer. Talvez você tenha medo de morrer porque você não tem certeza da eternidade. Mas há uma promessa feita pelo homem que é indiscutível em cumprir todas as promessas que ele tem nos feito. Todas as promessas que ele tem feito à humanidade. Jesus prometeu para mim, prometeu para você, prometeu para todos os homens: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas.
e eu vou preparar-vos lugar. E quando eu preparar, eu voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Primeira promessa, vou preparar lugar. Segunda promessa, voltarei. Terceira promessa, te levarei comigo. Quarta promessa, aonde eu vou morar, você vai morar. Então, por que ter medo de morrer? Por que ter medo da morte? De fato e de verdade, alguns têm medo da morte, porque é um passar desta vida para outra vida. E passar desta vida para outra vida é uma incógnita. Não sabemos como será. Mas a Bíblia, existe vários textos, várias direções, mostrando para mim e para você que Ele está conosco todos os dias da nossa vida até a consumação do século. No capítulo de número 23, 4 e 5 de Salmos, ele diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque até ali tu estás comigo. Raciocinemos juntos. Se ele está comigo no vale da sombra da morte, isso significa que a sombra vai se dissipar. Isso significa que a escuridão vai dar lugar à luz. Isso significa que as trevas vai desaparecer por causa da presença da luz. Ele está dizendo: olha, eu estarei contigo no vale da sombra da morte. Então a morte é uma sombra. A morte é uma escuridão. A morte é uma sombra que passa sobre nós. Mas ela não fará nenhum mal àqueles que creem, nenhum mal àqueles que acreditam em Deus. Assim como no dia do Egito, o anjo da morte passou nas casas do egípcio, mas nas casas daqueles que creram, a sombra da morte passou por cima. A promessa é: eu estarei com você no vale da sombra da morte. Por que eu digo que a morte vai dar lugar à luz, a sombra vai dar lugar à luz, as trevas vão dar lugar à luz? Porque Ele é a luz imarcessível de Deus. Ele é mais brilhante do que o sol. Ele é a própria luz e a própria fonte de toda a luz que existe no mundo. Então imagine eu passar dessa vida e no meu vale da sombra da morte, Ele está me esperando. É como se eu tivesse medo de entrar nessa sombra, mas quando eu fechar os meus olhos aqui, Jesus toca no interruptor do outro lado, clareando toda a minha passagem, a sua passagem, a nossa passagem para a eternidade. Então, por que ter medo de morrer? Se Ele está comigo, até mesmo no vale da sombra da morte. Por que ter medo de morrer se é apenas uma passagem, se é apenas o deteriorar da semente para uma nova semente? Da mesma maneira que as sementes são lançadas na terra e a terra ocultamente, sobrenaturalmente, faz o seu trabalho, assim nós também somos lançados na terra. Mas o nosso espírito, a nossa alma, ela foi para o lugar que escolhemos, em Deus ou fora de Deus.
O que você escolhe hoje? A vida eterna ou a morte eterna? O que você escolhe hoje? Estar na luz ou estar nas trevas eternas? O que você escolhe hoje? Estar nos céus ou no outro lado? O que você escolhe hoje? Ter Deus como seu príncipe ou ter o príncipe das trevas como seu príncipe? O que você escolhe hoje? A bênção ou a maldição? O que você escolhe hoje? O céu ou o inferno? O que você escolhe hoje, meu amigo? O que você escolhe hoje, minha amiga? A decisão é sua. Ele disse no capítulo de número 11, 28 a 30 de Mateus: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Veja que Deus está preocupado não com o seu corpo, não que ele rejeite, mas ele está preocupado com a sua alma. A alma é o lugar das nossas emoções, dos nossos traumas, dos nossos desejos, das nossas vontades, das nossas escolhas. É o depósito das nossas emoções, é o depósito das nossas tristezas e alegrias. É aonde está todo o histórico da nossa vida. E ele disse: acharei descanso para a sua alma, a alma que está aflita, a alma que está angustiada, a alma que não tem paz, a alma que está insegura. Ele está dizendo: acharei descanso para as vossas almas. Ele está dizendo: filho, acorde, filha, desperte-se. Você não é só um corpo, você tem uma alma. Você também tem um espírito. Veja bem, você é tricotrômetro, você é uma tricotomia, você é 3 em 1. Você tem um corpo, mas você é uma alma embutida no espírito. Ou seja, você tem uma porção que é terrena, o corpo, e você tem 2 porções que é de essência divina, espiritual, invisível, que é a sua alma e o seu corpo. Mateus disse: o que importa o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que importa é você ter sucesso nessa vida perecível e na vida que não te perece, você ser um fracassado. O que importa é você ganhar tudo nessa vida e perder tudo do outro lado da vida que não se termina a vida. Por que digo assim? Porque o corpo, 9:27 de Hebreus, volta para o pó como era, mas o espírito volta a Deus para ser julgado. E você será julgado segundo as suas escolhas. Capítulo 6:12 de Coríntios, ele te deu o livre-arbítrio. Escolhei hoje a quem deveis seguir, se a Deus ou o diabo, se a vida ou a morte, se a bênção ou a maldição, se o céu ou o inferno. O que você quer para a tua vida depois dessa vida? O que você quer para a tua vida depois que a semente for jogada sobre a terra? Aonde você vai nascer depois que jogarem o teu corpo, que é uma semente, sobre a terra?
Deixa eu te dizer. Capítulo 10 de Mateus, do 32 ao 34, diz que aquele que confessar Jesus diante dos homens, ele também o confessará diante do Pai. Porém, aquele que o negar diante dos homens, ele também o negará diante do Pai. É uma questão de escolhas. É uma questão de atitude. Você que quer a vida eterna, você que entendeu que você tem 3 partes: corpo, alma e espírito. Você precisa se decidir por Cristo agora. Porque depois que jogarem o seu corpo, a semente mortal, na terra, você não pode mais escolher. Porque você já partiu dessa terra com a sua escolha individual. E Deus não tem culpa de nada. Se você tem 30, 40, 50, 20, 15, 60, 70, Ele te deu todos esses anos de vida para você escolher a coisa certa. Depois vai ser aberto os telões e passar todas as etapas da sua vida. E naquele momento, Mateus 25, 31, 34 e 41 diz que vai ser abertos os livros, depois os outros livros e depois o livro da vida, diz Apocalipse. E aqueles que não foram escritos no livro da vida, aqueles que não confessaram o seu pecado, ele vai dizer: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. E aqueles que confessaram a Jesus como teu Salvador, ele vai declarar: vinde, benditos de meu Pai, e entrai no reino que vos está preparado antes da fundação do mundo. Para onde você vai depois que jogarem o teu corpo, que é uma semente, sobre a terra? Eu sei para onde eu vou. Eu não tenho medo da morte, porque ele já venceu a morte. Ele é a ressurreição e a vida. Ainda que esteja morto, viverá. Então, meu querido, eu creio na ressurreição e na vida eterna. E você precisa crer e entender isso. Você não foi feito para morrer. Você não morre. Apenas nasce do outro lado da vida, que é o verdadeiro lado da sua vida. Decida-se hoje. Porque depois que você partir, não pode mais fazer-se nada. Se você quer entregar a sua vida a Jesus, se você entendeu a responsabilidade que você mesmo tem sobre a tua vida para a salvação eterna, se você sentiu com esta palavra que precisa confessar Jesus como seu Salvador, se arrepender dos seus pecados, eu quero te ajudar a fazer isso agora. Até porque Mateus 25 e Mateus 10 diz que aquele que não confessar diante dos homens, ele vai dizer naquele dia diante do Pai: eu não te conheço. É preciso confessar. É preciso dar testemunho público de que agora Jesus é o Rei da sua vida. Se você não tinha certeza da salvação, agora você vai ter pelo poder da fé. Se você tinha medo de morrer, agora você não vai ter mais, porque ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, Ele está lá, a luz imarcessível, aquele que brilha mais do que o sol, do que todas as estrelas, do que a lua, do que todos os luzeiros juntos.
Ele estará comigo todos os dias da minha vida. Eu quero te ajudar a chegar no céu que eu vou. Eu quero te ajudar a chegar no céu que será a minha morada. Se você ainda não confessou Jesus, não fez o que eu fiz, eu quero te convidar a orar as mesmas palavras comigo, dizendo assim: Senhor Jesus, neste momento, eu ouvi a sua palavra. Eu entendi que eu tenho 3 partes: corpo, alma e espírito. Eu compreendi mais ainda, Senhor, que eu preciso me arrepender dos meus pecados. E eu quero me arrepender agora. E eu aprendi também, Senhor, que se eu quiser entrar na eternidade de paz, se eu quiser entrar no céu de luz, eu preciso te confessar como meu único e eterno Salvador. E eu ouvi também, Senhor, que naquele dia, após o meu corpo, que é uma semente, ser lançada na terra, eu me encontrarei com o Senhor e eu ouvirei de 2 uma: apartai-vos de mim ou entrai no reino. Nesta noite, nesta tarde ou nessa manhã que você está recebendo essa palavra, você declara: eu te confesso como meu único e eterno Salvador, em nome de Jesus. Que você, a partir deste momento, procure a igreja mais próxima da tua casa. Entregue-se a sua vida ao serviço do reino. Diga para um pastor que você já aceitou Jesus, que você precisa apenas estar agora sendo discipulado, acompanhado nos caminhos da fé. E deixa eu te dizer, quero te encontrar no céu e ouvir você testemunhando dessa grande experiência. Quero orar com você, Pai, em nome de Jesus. Quero abençoar a vida deste homem, desta mulher, desta família, a vida daqueles que ainda hão de ouvir essa palavra, porque da mesma maneira que eu fui usado por ti para abençoar a vida deste homem, desta mulher, eu sei também que eles serão usados para enviar para tantos que estão perdidos, sem esperança de ver Deus, mas que serão alcançados pela tua misericórdia. Pai, eu declaro vida, paz e sucesso sobre eles, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se essa palavra falou ao teu coração, compartilha. Se essa palavra falou ao teu coração, dá um clique, deixa uma mensagem para que o canal seja mais visto. Quanto mais clique você botar, quanto mais mensagem você botar de gratidão, de como te aconteceu, quando as pessoas procurarem sobre esse tema, vai ser aberto esse canal para ela. Ajude o nosso canal a crescer, que o Senhor te abençoe e te guarde, faça levantar sobre ti o teu rosto e te dê a paz. Não se esqueça, Jesus te ama e te espera nos céus. E eu também. Fique na paz do Senhor.